Olá, vou falar um pouquinho sobre previsões astrológicas, principalmente para essa semana agora. Esse assunto surgiu de uma forma bem inusitada. Para quem não sabe, eu fazia uma leitura já há algum tempo simbólica dos astros, do posicionamento do céu do momento. Então eu já tinha esse hábito de fazer isso, mas eu parei por algum motivo. E agora a ideia é tentar retomar um pouco isso, retomar um pouco essa descrição simbólica do céu, para tentar orientar um pouco mais as pessoas, porque os pedidos não pararam, as pessoas gostavam muito quando eu fazia isso, mas por N motivos eu dei uma pausa, acho que talvez porque tomava tempo, talvez porque... E toma, né? Então eu tô tentando retomar um pouco isso, de fazer essas previsões, e lembrando que é uma descrição simbólica e coletiva, mas mesmo assim é válida e é muito interessante porque principalmente observar o coletivo, você observa quantas pessoas estão presas no próprio movimento astrológico, né? Então eu vou começar introduzindo, falando um pouquinho disso, para depois falar um pouco das previsões, tá? Vi que a Simone entrou e mandou coraçõezinhos, a Val também, sejam bem-vindas. Quando a gente fala dessa previsão astrológica, a gente tem que levar em consideração que a gente está falando de uma linguagem simbólica, a gente está falando de símbolos. E esses símbolos, eles trazem um significado essencial de uma relação específica, mas ao mesmo tempo não significa que todo mundo vai sentir da mesma forma e que vai ser sempre assim para todo mundo. E é claro que é importante também você observar de qual local você está falando, pegar algumas relações mais precisas, mas mesmo assim, se você faz só uma descrição simbólica do céu, já traz bastante significado, já traz bastante esclarecimento. E você percebe o quanto as pessoas estão agindo de acordo com essa relação coletiva, dessa relação do céu do momento, mesmo as pessoas tendo mapas específicos. Então, às vezes, as pessoas podem sentir de uma forma um pouco diferente de outra, mas no geral, de uma forma mais ampla e coletiva, é muito impressionante ver o quanto as pessoas acabam se enquadrando nisso. Então, o objetivo é até fazer com uma certa frequência essas previsões. Talvez eu faça no domingo, para fazer semanalmente. Essa talvez fique um pouco mais longa, eu não sei como é que vai ser, como é que vai ficar, né, na verdade, porque surgiu de um pedido de um amigo meu, para eu fazer a descrição, faz aí, como é que tá o céu do momento, da lua cheia. Aí eu falei, mas não é assim que funciona, tem que pegar a alunação, né, tem que fazer tudo certinho, porque a alunação significa o encontro do sol e da lua, ou seja, é o início de um ciclo. Então você tem que ver como é que foi o início, para você ver como que ele está se caminhando. Então a lua nova, eu tô com os mapas abertos aqui, aconteceu no dia... Opa, cadê? 18 de agosto, foi em Leão. No dia 18 de agosto, Sol e Lua se encontraram no grau 26 de Leão, conjuntas com Mercúrio também, inclusive, e elas estavam abaixo da linha do horizonte, ou seja, foi quase meia-noite. E para quem tem um pouquinho de conhecimento de astrologia, ou até mesmo um pouquinho de conhecimento de astronomia, sabe que quando é meia-noite, o Sol está no ponto mais baixo da Terra, ou seja, ele está com as forças todas recolhidas. E quando é lua nova, da mesma forma, a lua, que reflete o sol, que ela traria essa relação com clareza, com vitalidade, ela também está oculta, está escura. Marca um início, um começo, um despertar, e nem sempre acontece tão tarde da noite assim, né? Perto da meia-noite. Mas nessa lua nova aconteceu, e Leão fala toda dessa relação de poder, de dominância, de vida, de vitalidade, um domicílio do sol, ele fica um pouco mais enfraquecido. Sim, a Eloá nasceu super leonina, você tem que me passar o horário dela, Simone, pra gente fazer o mapa dela. Tô esperando você tá aí só de corujinha com a Eloá. Tô esperando você me passar o horário, eu tô curiosa pra ver o mapa dela. E acima do horizonte, então a gente tem a parte diurna, e noturna e diurna do mapa. Na parte noturna, então tava Sol, Lua, aquela relação toda de
de escuridão, de se recolher, recolhimento. Vou até anotar o horário aqui, gente, peraí. Super apropriado. Mas é uma boa causa. Tá anotado já. E acima do horizonte, é possível ver Marte ascendendo na linha do horizonte. Para a astrologia mundial, o que eles faziam? Eles não tinham essa coisa de... Quando começou a análise da astrologia, muito, muito tempo atrás. Era uma observação do céu visível, através de espelhos de vidro, de espelhos de água, obsidianas. Eram para tentar organizar esse movimento celeste. Então não tinha uma precisão muito grande. Mas o que era considerável, o que era importante? Aquilo que estava sendo visto, aquilo que era visível, principalmente se ele estava num ponto alto do céu ou ascendendo na linha do horizonte, onde o Sol nasce e onde a gente consegue ver todos os outros astros ascendendo diariamente. Então, nesse momento da Lua Nova, no dia 18 de agosto, perto da meia-noite, Marte estava ascendendo na linha do horizonte e ele está domiciliado em Áries, ou seja, tem uma força muito grande. Inclusive, acredito que até esteja um pouco mais forte do que Marte e Plutão e Saturno. Saturno e Júpiter eram visíveis no céu nesse momento, eles estavam no ponto de ápice de evidência, bem no alto do céu, mas eles fazem uma quadratura. E Saturno e Júpiter estão na exaltação de Marte, ou seja, eles exaltam Marte. Do contrário, Marte está no detrimento de Saturno, então não gostam muito de Saturno. O que isso quer dizer? A gente tem aqui, a primeira coisa que me chamou muita atenção é que são os primeiros astros, os únicos astros que conseguem estar a uma distância maior do Sol, ou seja, eles percorrem todo o zodíaco sem uma dependência de uma orbe curta, dentro do ponto de vista terrestre, né? E não tem a sua luz alterada, como a Lua, né? Então a Lua ela até faz essa volta toda no zodíaco para encontrar de novo o Sol, porém ela se modifica, a luz dela muda muito conforme o posicionamento dela. Já a partir de Marte, Saturno e Júpiter, não tem essa relação. Então eles têm uma atuação mais forte e mais independente do Sol. E lembra que a gente falou o que era o Sol? O Sol é vida, a vitalidade, é o rei, é a autoridade. Então, se eles têm uma independência maior para fazer isso, eles estão agindo contra essa vontade do rei, que já está ali escondidinho, né? Então, o que acontece? A tendência, se a gente for traduzir isso para uma coisa mais prática, é essa vontade de ir contra a corrente, essa vontade de ir contra os padrões, a autoridade e muitas vezes a vida e a vitalidade também. Principalmente que Marte, que está ascendendo no horizonte, é um astro bélico, é um astro que é o guerreiro, né? Então, essa coisa combativa fica muito forte em evidência a partir dessa lunação que começou no dia 18 de agosto. O que acontece? A tendência é as pessoas ficarem um pouco mais agressivas e mais combativas, mais na defensiva também, mas uma vontade muito grande de ação e de fazer as coisas de uma forma diferente do que é imposto, diferente do padrão. E como a gente sabe, né, teve a conjunção de Saturno e Júpiter, vai acontecer de novo e não tá fácil, né? Então, o conselho que eu dou desde o dia 18 de agosto, a gente vai ver que essa semana vai continuar a mesma coisa praticamente, é que pense um pouco antes de falar, pense um pouco antes de realizar alguma coisa, para evitar ao máximo conflitos, evitar ao máximo qualquer tipo de exposição, para que também não cause uma vontade de discussão do outro. A tendência de acontecer acidentes, imprevistos, rompimentos, tudo que é regido por assunto de Marte fica forte, fica em evidência, tá? Inclusive, a lunação foi numa terça-feira, né? Dia de Marte. Depois que aconteceu essa lunação, do dia 18 de agosto, já no dia 19, a Lua também já entrou em Virgem, com Mercúrio. Então, a gente tem um pensamento talvez um pouco mais metódico, um pouco mais de selecionar e organizar, mas Virgem é um signo que está sempre a serviço de algo ou alguém, está sempre em função de alguma coisa maior do que a própria seleção em si. Então, o pensamento que vem ok, vamos ficar um pouco mais ponderados e estratégicos, mas em função de quê? E nesse momento que Mercúrio entrou em Virgem, Marte estava cravado no ascendente, ou seja, continua nessa dominância marcial, né, um pouco mais forte.
e já Saturno e Júpiter ficam muito mais perto no meio do céu, muito mais fortes do que antes, inclusive. Do dia 22 de agosto, a gente tem uma entrada do Sol no signo de Virgem, que é um signo que finaliza, fecha uma estação, e começa esse caminhar do Sol pelo signo de Virgem, conjunto com Mercúrio também. Então, acentua esse pensar seletivo, um tanto mais racional. A Virginiana acabou de entrar, Renata, linda, maravilhosa, aromaterapeuta favorita do mundo. Então, é um signo muito prático para essas relações de especificidades, né? Mas como eu tava falando mais do céu do momento e não dos virginianos, tá tudo bem? A Lua já estava no signo de Libra e Vênus no signo de Câncer. Por que eu falei de Vênus? Porque Vênus rege Libra, tudo bem? A gente tem essa relação astrologuesa, né? Falando um pouco astrologuês para vocês. Mas Vênus é um signo mudo, não é um signo muito expressivo. Então, o que acontece? Ocorre uma seleção silenciosa, né? Uma expressão mais silenciosa. E tudo muito quente e seco, ou frio, perdão, mais frio e seco, por conta desse excesso de terra no céu desse momento. Então, a tendência é até o clima ficar um pouco mais assim. Com alguns pontinhos de umidade, a gente tem bem pouco também, né? Mas acentua tudo isso. Dessa vez os maléficos estão um pouco mais para baixo, nessa entrada do Sol em Virgem, mas a gente tem que lembrar que a alunação é um pouco mais importante. Bom, agora trazendo um pouco mais para os dias atuais, né? A gente estava falando da Lua crescente, crescendo. Então a gente vai ter uma Lua cheia no dia 2 de setembro, tá? Vai ser numa quarta-feira. A Lua cheia, ela é o ápice da lunação, que começou com a Lua nova, então ela vai crescendo e chega no seu ápice. Então todos aqueles assuntos que a gente estava falando sobre Lua nova, né, que é essa relação, minha língua, essa relação de se renovar, começar, mesmo sendo em Leão, que é um signo mais expansivo, expressivo, só que como a Lua nova aconteceu bem para baixo da linha do horizonte, então a tendência é um pouco mais marcial, porque Marte estava em evidência. E nessa lua cheia, Marte continua em evidência, né? E a lua cheia em si, ela é colérica. Então, essa relação que a gente estava falando, de desentendimento, briga, cortes, rompimentos, acidentes, todos os assuntos marciais que não são legais, ele é um pequeno maléfico, gente, não adianta, ficam mais fortes. Então, se você não toma consciência de, opa, o clima não tá fácil, então o que eu vou fazer? Vou me centrar. O que as pessoas fazem normalmente? Elas não sabem do que está acontecendo. Então, o que elas fazem? Elas acabam estressadinhas e acham que elas estão com toda a razão do mundo e brigam, se desentendem, né? E até mesmo os acidentes, eles acontecem por conta de uma raiva, uma energia reprimida ali. Então, ela expressa de alguma outra forma. É muito importante ter atenção nisso. Então, o ápice da lua cheia vai ser no dia 2 de setembro, tá? Às 2h21 da manhã. Então, o Sol vai estar bem para baixo do horizonte, a gente não vai conseguir ver o Sol às 2h21 da manhã, tá? Ou seja, a gente trabalha na astrologia com céu visível e céu não visível. Quando a gente consegue ver, é uma expressão. Então, o que vai estar em expressão? A Lua no signo de Peixes, vai ter Marte no signo de Áries, domiciliado, vai ter Saturno e Júpiter evidenciado, Plutão tá ali, mas a gente não consegue ver, né? Normal. Agora que eu vi que tava com esse negócio aqui, meu microfoninho para chamadas. E o que acontece? A gente está no eixo agora, o signo de Virgem, no Sol, e a Lua cheia em Peixes. São dois eixos de signos mutáveis, signos que trabalham uma relação um pouco mais flexível com as coisas, embora o signo de Virgem não seja tão flexível assim. Ele organiza, mas ele não se mistura. Já Peixes é solução total, né? Tanto que se você vê o próprio animal, os peixes, né? O que são os peixes? Eles andam em conjunto e todos somos um, né? Literalmente. Eles têm um senso de proteção e de fluxo de energia muito grande. Então, o que isso traz? Um movimento coletivo muito forte, um movimento de organização coletiva muito forte. E como a gente estava falando dessa organização virginiana, mas é uma organização para quê? Para quem? Né? E continua forte, em evidência, essa relação marcial de Marte, de combate, de imposição, de desentendimento. É uma lua colérica, é uma lua que vai falar muito dessa relação de vou fazer o que me dá vontade e pronto, né?
E a gente sabe que se a gente toma consciência disso, a gente não precisa agir dessa forma. Até queria mostrar pra vocês o mapa do dia 2 de setembro de 2020. Abram aí se vocês puderem, às 2h21 da manhã. Ele tá cheio de aspectos de tensão. Então tá bem complicado. A gente tem uma quadratura, Marte está fazendo uma quadratura aplicativa com Vênus, separativa com Saturno e Júpiter, e Saturno e Júpiter estão fazendo uma oposição com Vênus, ou seja, não tá legal pra ninguém. Inclusive essa coisa dos polos diferentes, das particularidades diferentes, principalmente homem e mulher, né, masculino e feminino, pode ser que tenha alguma relação combativa também, porque a gente está falando aqui de Vênus em Câncer, que é um signo que oferece detrimento para Marte, e Marte em Áries, um signo que oferece detrimento para Vênus. Ou seja, não é nem uma recepção mútua que a gente fala na astrologia, né? É uma decepção mútua, nenhum gosta de nenhum outro, e eles ainda estão em quadratura, né? Então tá bem dificultado. E Marte está mais forte, porque ele está domiciliado. Então esses assuntos, Marte, Áries, guerra, ficam mais fortes e pronto, infelizmente. Embora a Lua esteja no signo de exaltação para Vênus, mas não chega a ajudar muita coisa, não. Então é legal, assim, prestar atenção no movimento, prestar atenção no que você está falando, no que você está pensando, evitar conflitos ao máximo, tá sempre bem atento ao movimento das outras pessoas, porque as outras pessoas não têm essa informação que você tem, olha que maravilha, né? Então se alguém levanta a voz ou desentende, acontece algum tipo de situação, você já respira fundo e consegue organizar, consegue apaziguar e fica tudo um pouco mais tranquilo, né? Então, eu falei tudo isso para dar uma introdução para o que é essa análise simbólica do céu, tá? Então, depois do dia 2 de setembro, eu marquei aqui o dia 5 de setembro, que a Lua vai começar a minguar. Mas quando a Lua começa a minguar, quer dizer que ela está começando a se recolher, começando a terminar, finalizar ou até mesmo colher todos os assuntos plantados naquela lunação que começou lá no dia 18 de agosto, tá? O que isso significa? Que as coisas vão acalmar? Não, porque ela começa a minguar no signo de Áries e faz uma conjunção com Marte, entendeu? Então você acha, não, as pessoas vão se acalmar um pouquinho. Não tão cedo, infelizmente, tá? Então é importante ponderar e continuar nessa relação de cuidado, de preservação, de prestar atenção no movimento das coisas. Tudo bem? No dia 6 de setembro, que vai ser domingo, tá? Próximo domingo agora. A Lua ainda vai estar em conjunção com Marte, bem certinho, inclusive, tá? Vênus vai entrar em Leão. Ela entra em Leão já no ascendente, então acentua essa relação colérica, que a gente estava falando, colérico, expansivo, expressivo, quente, seco, calor, tudo à flor da pele. A Lua vai estar bem alta no céu, inclusive. Vai dar pra ver, quem gosta de observar os astros no céu, observe lá pelo dia 6 de agosto, vai estar a Lua bem pertinho de Marte, ela ainda vai estar bem grande, né? A gente falando tantas coisas pesadas, mas é tão bonitinho olhar pro céu e ver as estrelinhas ali, né, os planetinhos. Marte, ele é um astro avermelhado e todos os astros, os planetas, eles possuem um brilho contínuo, eles não cintilam igual uma estrela. Então é muito fácil de identificar, ainda mais que vai estar perto da Lua, tá? E pra finalizar, no dia 8 de setembro, Marte começa a estacionar para entrar no movimento retrógrado. Ou seja, todos os assuntos ligados a Marte, tudo que ele movimentou durante esse período todo que ele percorreu o signo de Áries, vão voltar. Olha que maravilha! E aí, na próxima live sobre essa leitura simbólica do céu do momento, né, trazendo um pouco de previsões, assim, eu vou falar um pouco mais sobre isso, sobre Marte retrógrado, passar mais datas para vocês também se prevenirem, né? Tô fazendo mapa natal normal, então quem quiser fazer consulta comigo, me chama em inbox. Se você gostou dessa análise, manda para um amiguinho que gosta de previsões astrológicas, curte, vai estar no IGTV, vai estar no YouTube, tá? Se tiverem perguntas, fiquem à vontade para mandar para mim também. E eu tô procurando definir um dia certo, não sei se vai ser no domingo, se vai ser numa segunda, que eu vou fazer essas lives com previsões astrológicas, tá? Dentro dessa análise simbólica e de orientação também. Então, evitem fazer negócios, investimentos. É muito importante pensar muito bem antes de fazer alguma coisa, de falar alguma coisa, tá? Por enquanto é isso, tá? E se surgirem mais dúvidas ou sugestões, é só mandar mensagem. Comentar, vai estar no IGTV, vai estar no YouTube,
vai estar no Facebook. Vocês vão poder mandar para quem vocês quiserem depois e poder assistir desde o começo para quem chegou mais tarde também. Alguma dúvida, alguma pergunta sobre alguma coisa? Senão eu vou finalizar. Foi curtinha mesmo, mas é pra ser curtinha. Esses efeitos do Instagram são ótimos, né? Olha a minha boca na xícara, eu me divirto. É isso, gente. Então eu vou finalizar, tudo bem? Até a próxima. A próxima provavelmente não vai ser previsões. Eu faço mais alguma live de astrologia, talvez continuando as dicas. Mas quinta-feira tem a live de cartas, que eu tô pensando até em fazer ela 2 vezes por semana, que as pessoas estão adorando e eu também tô adorando. Então até a próxima.